Olá, meus amigos. Hoje quero desabafar com vocês a respeito de uma reportagem que a revista Veja fez na semana passada, detonando com a pessoa do professor Olavo de Carvalho. O professor Olavo de Carvalho, como todo mundo sabe, ele é um filósofo, ele é uma pessoa que está nos Estados Unidos, meio auto-exilado lá, e ele é uma das pessoas que atualmente é um dos cientistas políticos mais renomados. Ele dá aula em universidades, ele fala inglês e tem muitos livros publicados. Então, a imprensa vermelha do Brasil resolveu atacá-lo porque ele colaborou muito com a eleição do presidente Bolsonaro e chamaram ele de guru do improvável, de ex-astrólogo e farol da direita radical, como se existisse isso. E ainda por cima mandaram uma jornalista, uma jovem totalmente despreparada, para fazer uma entrevista com um homem da envergadura do Olavo de Carvalho. A entrevista está em vídeo e a certa altura das perguntas que ela fazia, o Olavo perguntou: mas e você por acaso leu algum livro meu? E ela disse: não, nunca li nada, mas eu tenho visto seus vídeos. Ora, pelo amor de Deus, entrevistar um homem da envergadura de Olavo de Carvalho sem nunca ter lido uma obra sua é demais. Então, o que eu quero dizer? Eu li vários livros dele, tenho os livros da trilogia dele, e esse aqui, por exemplo, O Imbecil Coletivo, é um livro importantíssimo. Eu acho que é um dos melhores livros dele. Ele faz um contraponto aqui sobre a teoria gramscista, né? Que o Gramsci dizia que o partido era o intelectual coletivo, é o partido que definia e decidia tudo sobre as pessoas, e o partido, as pessoas seguiam as orientações do partido. Aí ele fez um livro e fazendo contraponto e dizendo que o imbecil coletivo é aquela pessoa que acha que os outros, que esses pseudo-intelectuais é que sabem alguma coisa e são manipulados por esses ideólogos, esses esquerdistas que fazem a cabeça das pessoas, fazem a lavagem cerebral das pessoas. Bom, esse livro aqui já começa aqui na orelha, quando o editor diz o seguinte, ó: o Brasil está todo explicado. O Brasil de 2018, tanto quanto o de 2028, no volume que ora se folheia. A verdade é que alguns personagens caducaram. É verdade. Não importa. Ninguém sentiu falta. Outras da mesma natureza lhes ocuparam o lugar. Ninguém notou. Não importa. A matéria do exame de Olavo de Carvalho está acima das fulanizações. É o conjunto de mentalidade que rebaixou o país à indigência moral e à miséria intelectual. E depois, no decorrer das páginas, ele vai explicando o que é um imbecil coletivo. Aqui na página 42 ele diz: imbecil coletivo não é, de fato, a mera soma de certos indivíduos, imbecis individuais. É, ao contrário, uma coletividade de pessoas de inteligência normal ou mesmo superior que se reúnem movidas pelo desejo comum de imbecilizar-se umas às outras. E esse livro trata de vários temas. E aqui, na página 170, quando ele fala sobre as drogas, ele ataca o Fernando Gabeira, que todo mundo sabe, é considerado um intelectual brasileiro e defensor da liberação de drogas. Ele diz o seguinte: quanto ao desempenho de Gabeira, um homem que continua posando com digna amostra de inteligência brasileira, deu-nos antes um indício eloquente em favor da tese de que as drogas imbecilizam. É uma vergonha nacional que um sujeito obviamente desqualificado, tolo, descoordenado de cabeça, seja aceito como intelectual por conta de antigos feitos de armas como um analfabeto poderia realizar com iguais méritos, e que, aliás, por mais autênticos que tenham sido, mal o habilitariam ao título de sargento honorário do Exército de Libertação da Zâmbia. O prestígio de Gabeira, como pensador, é um exemplo típico do nosso provincianismo cultural, onde a popularidade é sinônimo de elevação intelectual. Realmente, popularidade ou celebridade não é sinônimo de ser um grande intelectual, de ter conhecimento, de ser filósofo. Uma pessoa que totalmente ele luta pela ideologia dele. Então, quais as razões da esquerda fazer uma reportagem desse quilate, denegrindo a imagem do nosso filósofo Olavo de Carvalho? Eu explicaria aqui 6, 7 razões, mas são centenas. A primeira delas é que o Olavo de Carvalho foi a primeira pessoa aqui no Brasil a combater
o Foro de São Paulo, a combater a esquerda, a combater o comunismo. Ele lutou contra o PT, contra as corrupções do PT, contra o Lula. Ele denunciou o marxismo cultural na sociedade brasileira, nas universidades. Ele sempre se manifestou a favor da escola sem partido. Isso aí foi terrível para ele. Ele sempre denunciou o aparelhamento da mídia, da imprensa com os jornalistas vermelhos, que trabalham por dinheiro, por ideologia. E agora, por último, ele indicou 2 ministros para o governo Bolsonaro. Aí foi a gota d'água. Indicou um ministro da Cultura, um ministro da Educação e um ministro das Relações Exteriores. Bom, para encerrar, o que a gente pode pensar sobre isso? Ontem aconteceu a diplomação do Bolsonaro lá no TSE e a ministra Rosa Weber fez um discurso nada republicano durante quase 1 hora, 11 páginas lidas, que ela leu porque certamente não foi ela que fez. Um discurso, sim, totalmente politicamente correto, com muita ideologia, e batendo no Bolsonaro, ameaçando, dizendo que era para ele respeitar a Constituição, respeitar as minorias, respeitar os direitos humanos, e não sei o que, não sei o que. Aí eu pergunto, pede para o Bolsonaro respeitar os direitos humanos. Por que o Supremo Tribunal Federal não respeita a Constituição, então? Por que não respeitou a Constituição na época do impeachment da Dilma? Que liberaram ela, contrariando a Constituição, rasgando a Constituição e descumprindo o parágrafo único do artigo 52, liberando ela sem punição, sem caçar os direitos políticos? Pelo amor de Deus. Por que ela não falou também na prisão com tornozeleira eletrônica do coronel Carlos Alves, que não pode sair de casa, está lá, não pode viajar, está preso porque teria ameaçado o Supremo Tribunal Federal ou ameaçado a ministra? Isso é uma barbaridade, isso é um discurso totalmente esquerdizante. E 58 milhões de pessoas que elegeram o presidente Bolsonaro tem que fiscalizar isso aí, tem que ficar de olho nesse Supremo Tribunal Federal. Esses caras estão trabalhando para quem lá? Não é para o bem do povo, não é pelo país que eles estão trabalhando. Por isso que eu defendo o professor Olavo de Carvalho. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe, se inscreva no canal César Ramos lá, tem muitos vídeos meus lá, e vão acompanhando isso, vão ajudando, vão criticando, porque mais pessoas precisam tomar conhecimento disso. Quanto mais se curtir, quanto mais se compartilhar, mais pessoas vão ler, vão ver isso aqui e vão fazer suas próprias conclusões, vão formar opinião. Muito obrigado.